Capítulo 6. Leonhardt 4. Era apenas uma lança de treinamento, um bastão de madeira que nem mesmo tinha uma ponta de lança presa. No entanto, sua ponta ainda estava afiada em forma de ponta, então uma vez que fosse empurrada corretamente, mesmo que não pudesse perfurar a carne, com certeza doeria muito. E se fosse empurrada diretamente em um abdômen desprotegido? Ovar. Foi assim que acabou. Enquanto rolava pelo chão, Cian vomitou em todos os lugares. Ciel, atordoada, soltou um grito e correu até Cian, enquanto Nina apenas cobriu a boca em choque. Eu venci, disse Eugene com tédio, abaixando sua lança. Se tivesse sido uma lança real, Cian teria morrido com o ataque agora. Claro, essa não era uma lança de verdade. Mas mesmo assim, como Cian tinha sido atingido em um ponto vital e enviado rolando pelo chão, estava claro que era a vitória de Eugene. Nina, vá chamar alguém para levar esse bastardo embora. Sim. Mesmo com lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto, Cian não conseguia parar de vomitar. Ciel se aproximou dele preocupada, mas não conseguiu se aproximar mais de seu irmão ao ver sua aparência repugnante. Então, em vez disso, ela virou-se e ergueu a cabeça para encarar Eugene com raiva. Covarde! Acusou Ciel a Eugene. Quem é covarde? Desde o momento em que o lenço foi jogado, o duelo já tinha começado, disse Eugene. Isso, você está certo, mas, mesmo assim, foi um ato covarde. Tudo parece um belo e pacífico jardim de flores quando visto através dessa sua cabeça. Já que o duelo já tinha começado, não há nada de covarde no que fiz. E não foi seu tolo irmão quem acabou assim porque ficou parado tentando parecer legal depois de jogar o lenço. Ciel ficou sem palavras diante dessa feroz refutação. Parte disso era porque ela não sabia o que dizer, mas também estava confusa com o que ele havia dito e achou que ele a comparou a um belo e pacífico jardim de flores. Você acabou de me chamar de bonita? Perguntou Ciel. Será que o calor subiu à cabeça dela? Murmurou Eugene para si mesmo. De qualquer forma, foi obviamente um movimento covarde. Você não lutou com honra neste duelo, lembrou Ciel sua indignação. Deve ser porque vocês são gêmeos, mas vocês realmente se assemelham de uma maneira incrível na forma como distorcem a lógica para se beneficiarem, zombou Eugene. Eu não me assemelho ao meu irmão. É mesmo? Mas acho que seus cérebros são parecidos. Então, o que você acha que um duelo honroso deveria ser de verdade? Jogar o lenço, contar até 13 e então lutamos. Roendo o lábio inferior, Ciel lançou um olhar para Cian enquanto tentava pensar em uma resposta. Cian, que havia conseguido cobrir o próprio corpo com seu vômito enquanto rolava pelo chão, estava ocupado soluçando. Embora ela sentisse pena da aparência miserável de seu irmão, coisas sujas ainda eram sujas, então ela se recusava a se aproximar dele. Você poderia ter amenizado um pouco o golpe, murmurou Ciel. Desculpe, mas esse já é o golpe mais leve que consigo fazer, respondeu Eugene. Você realmente não treinou sua mana? Ciel perguntou de repente com os olhos brilhantes. Eugene, que começara a arrumar as sacas de areia espalhadas pelo chão, olhou para Ciel com expressão irritada. Por que você ainda não foi embora? Eu te perguntei se você realmente não treinou sua mana. E eu já disse que não. Mentiroso. Como você poderia se mover carregando pesos tão pesados se não treinou sua mana? E então tem seu ataque. Mesmo que meu irmão tenha baixado a guarda, foi tão rápido que ele não conseguiu reagir adequadamente. Enquanto dizia tudo isso, seus olhos que estavam brilhando de curiosidade se estreitaram em suspeita. Ao ouvir essas palavras, Eugene congelou enquanto ainda estava organizando as sacas de areia. Você realmente conseguiu ver?
Só um pouquinho. Mesmo assim, parece que seus olhos não são apenas para decoração. Você realmente tem uma boca suja. Está longe de ser a primeira vez que ouço isso. Todos, exceto Vermute, em algum momento já haviam dito algo semelhante a ele. Enquanto Eugênia empilhava as sacas de areia em um local, Ciel olhava distraída para as costas de Eugênia. Embora ela não pudesse ver claramente o movimento de seus músculos, escondidos pelas roupas, parecia que ele não estava usando mana, apenas esforço físico. Assim, Ciel estava achando ainda mais difícil de entender. Tanto Ciel quanto Cian também passaram por treinamento físico desde jovens. Mas ele só começou a treinar aos 7 anos. Ciel pensou profundamente, lembrando-se do que Eugênia havia dito anteriormente. Enquanto isso, Eugênia pensava: ele é bem forte para uma criança de 13 anos. Ele sentiu alguma resistência na ponta de sua lança no momento do impacto. Isso era evidência de que o corpo de Cian havia sido treinado de forma incrível para sua idade. Além disso, considerando a força com a qual Cian foi lançado para trás, sua mana já havia sido treinada a ponto de ser capaz de responder instintivamente durante uma crise, desviando parte da força do golpe. E Cian não apenas ficou parado e recebeu o golpe. Em vez disso, no momento em que o ataque acertou, Cian instintivamente tentou pular para trás. Isso significava que ele, uma criança sem experiência prática em lutas, havia respondido instintivamente para escapar de perigo iminente. Isso é ótimo para uma criança, mas como descendente de Vermute, ainda é lixo, Eugênia criticou severamente. Claro, Eugênia não sabia o quão forte Vermute era quando tinha 13 anos. Ramel e Vermute já estavam na casa dos 20 anos quando se encontraram pela primeira vez. Ainda assim, ele poderia fazer uma estimativa aproximada. Cian Leonhardt, um moleque que havia recebido os ensinamentos da família principal durante toda a infância, tinha tantas deficiências que era difícil acreditar que ele realmente fosse descendente de Vermute. Ainda assim, há algum potencial. Isso deve ser por causa do padrão estabelecido pelo sangue de Vermute. Se olhássemos para o que ele poderia se tornar no futuro, Cian ainda mostrava um potencial bastante bom. E Ciel também. Embora não tivessem se enfrentado pessoalmente, ela parecia ter olhos bastante perspicazes. Você se atreve comigo? Cian finalmente se recuperou o suficiente para falar. Enquanto respirava profundamente, Cian ergueu a cabeça e olhou para cima, para Eugênia. Seus olhos ainda estavam girando, e doía sempre que ele se mexia, como se seu abdômen realmente tivesse sido perfurado. Também havia um gosto estranho e podre em sua boca. Como covarde. Cian ofegou. Pode ser porque vocês são gêmeos, mas vocês dois realmente acabam dizendo as mesmas coisas. Eugênia riu enquanto olhava para Cian de cima. Não quero me repetir. Pergunte para sua irmã o que eu disse quando ela tentou me acusar da mesma coisa. Esse filho da mãe. Ou então você pode tentar relembrar suas memórias. Você pode ter vomitado por todos os lados enquanto rolava na sujeira, mas seus ouvidos ainda deviam estar funcionando, certo? Cian não conseguiu dizer nada em resposta. Eugênia estava certo. Mesmo que estivesse sentindo uma dor intensa e prestes a enlouquecer de náusea, Cian ouviu as palavras de Eugênia. No entanto, mesmo que ele tivesse que admitir que não tinha sido um ato covarde por parte de Eugênia, o Cian de 13 anos se recusava absolutamente a aceitar sua derrota. Na frente de sua irmã e de todos os servos, ser forçado a ficar em um estado tão feio. Agora então, você precisa começar a limpar tudo isso. Olhando para o rosto de Cian, que se contorcia em humilhação, Eugênia continuou provocando-o. Foi você quem vomitou por todo lugar.
Então, se você prometer limpar essa bagunça, eu também irei limpar a carruagem. Assim, tudo estará bonito e justo, certo? Você se atreve, você se atreve. Além disso, como você perdeu o duelo, a coisa honrosa e educada a fazer seria reconhecer sua derrota ao admitir humildemente: eu perdi. Mesmo que você estivesse falando sobre honra antes, você não vai realmente fazer algo tão vergonhoso como se recusar a admitir sua derrota, vai? Arre. Ele não conseguia dizer nada em resposta. Ele não tinha nenhuma maneira de expressar sua raiva, todo o seu corpo doía e tinha um gosto terrível na boca. Tudo parecia ter dado errado para Cian. Se ao menos a dor fosse um pouco menos intensa, ele poderia se levantar e exigir outra luta, mas atualmente Cian estava fisicamente incapaz de fazer isso. A raiva e a tristeza acumuladas dentro dele se transformaram em lágrimas. Enquanto seu nariz continuava fungando tristemente, Cian enterrou a cabeça nos braços. Claro, Eugene não sentiu nenhuma compaixão por uma visão dessas. Afinal, não foi esse moleque que se aproximou dele como uma atitude tão merda em primeiro lugar. No entanto, ele estava começando a pensar que mexer com esse moleque de 13 anos pode não ter sido do seu melhor interesse. Eu deveria ter apenas ignorado. Isso não vai levar a algo sem sentido e merda, vai? Eugene finalmente começou a ter algumas preocupações sobre as consequências disso. Desde o início, ele havia sido abertamente assediado e desrespeitado, mas agora que ele havia feito com que a criança da família principal caísse nesse estado, na verdade, o que mais o preocupava era que alguém pudesse se incomodar com esse incidente e voltar sua atenção para seu pai no campo. Deixe-os tentar e ver o que acontece. Enquanto Eugene pensava sobre isso e aquilo, Cian estava tentando desesperadamente conter suas lágrimas. Embora ele não quisesse parecer ainda pior do que já estava, ele ainda não queria admitir a derrota. Ele estava em um acesso de teimosia infantil. Jovem mestre. O grito veio de longe, mas o falante rapidamente se aproximou. O homem que chegou ao ginásio era alto e estava vestido com um uniforme. De longe, podia-se ver Nina correndo atrás dele, ofegante e segurando sua saia com as duas mãos. O que diabos é isso? A partir do fato de que ele não tinha o brasão dos Leonhardt no peito e de como ele chamava-se antes de jovem mestre, considerando tudo isso, o homem devia ser um cavaleiro a serviço da família principal. Uau! Eugene pensou, seus olhos se iluminando enquanto observava os movimentos do homem. Embora Eugene não pudesse dizer a idade do homem, ele parecia muito mais habilidoso do que Gordon, o cavaleiro que havia sido designado para escoltá-lo até aqui. Razard, Cian desatou a chorar enquanto chamava pelo nome do homem. Eu perdi. Eu desafiei aquele bastardo para um duelo, mas eu perdi, Cian explicou entre soluços. Um duelo. Razard olhou para Eugene com expressão séria. Então, ele abaixou o corpo e pegou Cian, sujando suas mãos e uniforme com o vômito de Cian. Ciel parecia estar com nojo com essa visão e deu alguns passos para trás. Perdoe-me pela minha introdução tardia. Meu nome é Razard, e sou responsável por orientar o jovem mestre Cian. Acomodando-se em uma posição mais segura, Razard curvou a cabeça em um aceno. Ouvi parte da história da empregada, mas estava tão apressado para chegar aqui que não ouvi até o fim. Então, o que diabos aconteceu aqui? Eu sou Eugene Leonhardt, da província de Guidol. Eugene se apresentou sem curvar a cabeça. Guidol, você diz, acredito que seja onde está a propriedade do Lord Gerard. Sim, ele é meu pai. Quanto a essa situação, bem, Cian me provocou. Eu tentei não discutir com ele, mas, Eugene continuou falando enquanto olhava diretamente para o rosto de Cian.
Cian insultou meu pai. Quando eu fiz isso, Cian protestou. Eugênio explicou calmamente. Ele disse que meu pai falhou em me ensinar o significado de honra e me chamou de covarde na minha cara. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Cian ficou vermelho. Ele também disse que meu corpo cheira a esterco de vaca, acrescentou Eugênio. É verdade. Seu corpo realmente cheira a esterco de vaca. E sua boca cheira a vômito, então por que você não a fecha de uma vez? Eugênio afiou os olhos e encarou Cian. Cian tremeu inconscientemente diante do seu olhar feroz. O lugar onde Eugênio o atingiu com um golpe crítico, o plexo solar, ainda latejava de dor. Então foi por isso que vocês dois duelaram? Hazard perguntou. Cian não apenas me insultou, ele insultou meu pai. Sr. Hazard, havia alguma razão pela qual eu não deveria ter aceitado o duelo? Eugênio devolveu a pergunta. Sr. Hazard sentiu um forte senso de incongruência com essa pergunta. Em sua frente estava um garoto que tinha quase a mesma idade que Cian e Ciel, mas Eugênio não deixou suas emoções colorirem suas palavras, já que seu tom era completamente calmo. Hazard, que tinha suportado anos de reclamações dos gêmeos, não sabia se era o garoto à sua frente que era normal ou se eram os gêmeos que eram anormais. Você tinha uma boa razão, mas parece que você foi um pouco duro demais, Hazard repreendeu Eugênio. Não é um insulto ao oponente mostrar misericórdia durante um duelo. Eugênio se defendeu. Sr. Hazard, se minhas habilidades fossem desajeitadas, eu ficaria grato por seus conselhos, mas não quero ouvir conselhos sobre como devo pegar mais leve com meus inimigos. Peço desculpas pelo meu comentário presumido. Hazard curvou a cabeça mais uma vez. Cian, que ainda estava sendo carregado por Hazard, gritou com o rosto contorcido em uma carranca. Hazard. Esse bastardo, ele treinou seu mana. Mesmo sendo um descendente colateral. Ele treinou seu mana sem nunca ter participado da cerimônia de continuação da linhagem. Eu não te disse para calar a boca. Eugênio disse enquanto olhava fixamente para Cian, sua cabeça inclinada em um ângulo perigoso. Mais uma vez, Cian ficou em silêncio e abaixou o olhar. Jovem mestre, Hazard deu um longo suspiro e balançou a cabeça. Mestre Eugênio não treinou seu mana. Hazard. Até você está mentindo para mim. Quais razões eu teria para mentir para o mestre Cian? Mas isso não faz sentido. Como ele poderia me vencer sem treinar seu mana? E aqueles? Aqueles sacos de areia. Ele se moveu enquanto tinha aqueles sacos de areia pendurados no corpo. Eu não consigo sentir mana vindo do mestre Eugênio, Hazard disse enquanto olhava para os sacos de areia empilhados atrás dele. Com apenas um olhar, eles definitivamente pareciam pesados. Então Eugênio conseguiu se mover com tudo isso pendurado em seu corpo. Hazard estava achando difícil imaginar uma cena assim. No entanto, não importa quantas vezes Hazard o examinasse, Eugênio não emitia nenhuma vibração de mana. Uma mentira, tem que ser uma mentira, Cian murmurou. Mestre Cian. Por enquanto, devemos dar uma olhada em seus ferimentos. Enquanto acalmava o garoto, Hazard olhou para Eugênio. Eu acertei no plexo solar com uma lança, Eugênio explicou prestativamente. E em mais algum lugar. Foi apenas um golpe. Apenas um golpe. Hazard deixou escapar um gemido baixo enquanto Cian morde aos lábios de constrangimento. Se for esse o caso, mestre Eugênio, talvez nos encontremos novamente. Incapaz de dizer mais nada, Hazard curvou a cabeça educadamente. Nina, que ainda estava tentando alcançá-lo, chegou ao ginásio exatamente naquele momento. Ela hesitou, sem saber o que fazer, e eventualmente apenas abaixou a cabeça. Me desculpe, Nina gaguejou.
Pelo que você tem que se desculpar? Eugene perguntou enquanto observava Hazard partir. Ele tinha um sorriso no rosto ao ver Sean, que ainda estava sendo carregado, cair nos ombros de Hazard. Embora fosse verdade que ele ainda se sentia incerto sobre o que havia feito, foi divertido ajudar a corrigir os maus hábitos de um garoto mimado como ele. Até mais tarde, Ciel, que estava saltitando atrás de Hazard, virou-se para olhar para Eugene com um sorriso. Tchau tchau, Eugene devolveu o sorriso enquanto acenava adeus para Ciel.